Olá, estudantes do nono ano, eu sou a professora Ariane Lopes. Neste vídeo vamos falar sobre formação de novas espécies. Vamos observar esta imagem. Você sabe o que significa biodiversidade? Bio, vida, diversidade, diversas vidas, então, significa essa palavra. Nesta imagem aqui, a gente consegue imaginar, né? Se a gente parar um pouquinho e levar a nossa imaginação, a gente consegue imaginar a quantidade de vida que está inserida nesse ambiente, tanto indivíduos microscópicos quanto indivíduos macroscópicos. Então, especiação é um processo evolutivo pelo qual as populações de uma espécie evoluem para se tornarem espécies distintas. Então, especiação, aqui a gente tem os indivíduos de uma espécie. Essas espécies elas vão evoluindo, vão se adaptando para formar espécies distintas. Então, aqui nessa imagem, bem ao centro, se observarmos, conseguimos ver indivíduos de espécies que já estão adaptados. Então, eles acabam sendo uma espécie distinta. Deu origem a uma enorme diversidade de organismos e o termo, se aplica a um processo de divisão das linhagens, em oposição à evolução de uma espécie a outra. Então, aqui a gente tem dois processos nessa imagem. Neste primeiro processo, este indivíduo, observem as colorações para ficar mais fácil. Então, este indivíduo, ele foi ao longo do tempo, esse processo é longo, não é um processo rápido, ao longo do tempo ele foi adquirindo novas características. Olha aqui ele era todo azulzinho, aqui a gente já consegue enxergar um laranjinha, por exemplo. Então tem essa mudança, mas foi um mesmo indivíduo que foi mudando, sofrendo mudanças, adaptações ao longo do tempo. Neste outro exemplo, esse mesmo indivíduo, então o que acontece? Com o longo do passar do tempo, este indivíduo, então, ele deu a formação deste indivíduo e este indivíduo aqui, este novo indivíduo, ele já foi formando um outro indivíduo. Olha como eles são diferentes. Então, eles têm esse ancestral em comum, mas ao longo do percurso a gente observa as adaptações, as diferenças. E esse processo de transformação gradual conforme o tempo, ele pode ser chamado de anagênese ou cladogênese. Então, anagênese é quando um indivíduo, ao longo do tempo, ele vai se transformando, vai se adaptando e vai ocorrer essa transformação. Cladogênese é quando um indivíduo, ele vai formar, dois novos indivíduos totalmente aqui, diferentes na coloração, Tem esse ancestral em comum, mas a gente observa que eles são diferentes na coloração. Para a especiação acontecer, são necessárias condições: variabilidade, seleção natural, isolamento reprodutivo. Então, tem que ter acontecido alguma coisa no ambiente onde esse indivíduo está inserido para que aconteça essa especiação. Um exemplo, montanhas ou uma construção de uma estrada, por exemplo. Isso acaba fazendo um isolamento reprodutivo. Também o isolamento geográfico, formação de novas espécies em populações geograficamente isoladas por uma barreira externa. Então, o que acontece? Isolamentos geográficos, falando de espaços, também fazem com que ocorram especiações, mudanças no indivíduo. E temos o isolamento reprodutivo, que é aquele que ocorre sem que haja uma separação geográfica. Neste caso, duas populações de uma mesma espécie vivem em uma mesma área, mas não ocorre um cruzamento entre elas. Assim, vai formando novos indivíduos. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!